Olha, eu assisti essa fala do apresentador e do Carlos Alberto e eu achei até uma fala muito curiosa, né? Assistindo um pedaço do Roda Viva. Né? E aqui não é questão de direita, de esquerda, ou de defender o Lula, mas eu achei curiosa porque é o seguinte, porque o maior ídolo do Carlos Alberto de Nóbrega é também um dos maiores empreendedores do Brasil, que chama-se Cenoura Bravanel, ou o popular Silvio Santos, que não tem uma graduação. Então me parece meio paradoxal isso, né? Ele fala uma coisa, sendo que uma das pessoas que ele mais idolatra, né, e elogia por conta de ser um grande empreendedor, né, ser um comunicador, empreendedor, é o Silvio Santos, que não tem uma graduação. Então, assim, Cícero, a minha opinião, é muito importante ter uma graduação enfim, né? Eu tenho notório saber em jornalismo, mas a minha graduação é letras. Mas, enfim, é por conta de trabalhar com isso, né? Então, mas tirando, eu acho muito chato isso aí de ficar falando na primeira pessoa, mas tem que falar por conta disso, porque você acaba generalizando, e aí o cara ele tem um poder da fala, acaba generalizando uma coisa sem sentido. O meu pai, por exemplo, tem a 4ª série primária. E o meu pai montou uma empresa e ele deita embaixo de uma máquina, uma patrola, ou deita embaixo de um caminhão e tira o motor, tira todas as peças. Ele faz tudo que um profissional mecânico formado com curso técnico, ou formação de engenharia, ou no Senai, faz. Né? Então eu acho meio, assim, eu não vejo que isso, até que ponto isso pode influenciar, né, hoje na situação do país. Porque se realmente isso influenciasse, lá atrás, em 2002, a população nem teria votado no Luiz Inácio, né? Ele não teria sido presidente. Então eu acho meio esquisito isso. Ramon, boa noite, seja bem-vindo. Eu começo com você sobre a fala do ilustre apresentador aí. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Alexandre Porto. É muito bom tê-lo novamente aqui na bancada. Boa noite, Buiú. Boa noite aí o Juninho, né? Boa noite toda a técnica que faz esse programa ir pro ar. E boa noite a você, telespectadora, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência. Muito bom você estar aí desse lado e a gente faz o debate aqui justamente pensando em você. A fala do Carlos Alberto de Nóbrega é uma fala preconceituosa e uma fala ressentida, né? Uma fala tola, né? Porque ele é artista, né? Um artista aí que herdou a cadeira do pai, ou seja, o esforço não foi muito grande para estar onde ele está, né? Então é uma coisa assim, e eu fico pensando no meio artístico, né? O Cartola, por exemplo, Cartola, composições maravilhosas, né? O Mundo é um Moinho é uma coisa fantástica, de uma poesia absoluta, e Cartola não concluiu mal o curso primário, né? Luiz Gonzaga, né? E é um preconceito da elite brasileira muito grande com relação aos trabalhadores. Primeiro que o Brasil é um país que criou universidades no século XX, a primeira universidade brasileira é de 1938, se não me engano, enquanto no Peru já tinha universidades desde 1500, na época da colonização. As universidades argentinas, os espanhóis levaram a educação para as colônias mais cedo. A elite brasileira é extremamente preconceituosa, ela não deu ao povo as oportunidades de ter acesso aos bens de educação, né, mas de cobra deles o tempo todo, não é alfabetizado, conversa. E o presidente Lula foi o presidente que mais criou universidades nesse país. Se você tem um IFRO, onde seu filho estuda num IFRO, um Instituto Federal, que são hoje as melhores universidades, porque tem nível superior lá também, mas de nível médio, as melhores escolas são os institutos federais, é só procurar. Aqui em Rondônia tem vários institutos federais. Foram obras do governo do presidente Lula. Então é uma bobagem essas coisas todas. Eu lembro sempre isso, né? Por exemplo, Lincoln, o presidente norte-americano, era lenhador. Quando Jesus escolheu o camarada para continuar a igreja, ele não escolheu um filósofo da igreja, um doutor, ele escolheu Pedro, né? Eu vejo o carpinteiro escolheu Pedro, que era um pescador.
Então, na verdade, essa dor de cotovelo dessa elite e dos seus cães de guarda aí é uma grande bobagem, é reacender o preconceito, um preconceito bobo, né? Um preconceito que é fundado muito no ressentimento de alguém que olha para um homem da estatura do Lula e que não vale a unha do dedo esquerdo do pé dele. É que, na verdade, o Ramon, assim, tem essa fala do Carlos é curiosa também, assim, porque o pai dele não teve graduação. O Manuel de Nóbrega, de quem ele herdou a praça, o Manuel de Nóbrega estudava economia. Aí largou tudo porque era radialista, disse, poxa, é isso aqui. Aí foi radialista, foi redator, escritor, jornalista. Mas essa fala do Nóbrega, ela não é só do Nóbrega. O Lula conta um episódio que ele foi chamado para jantar com os Frias, donos da Folha de São Paulo, e a todo momento o Friazinho, esse que faleceu recentemente, que era o Otávio Frias, né, ele cobrava do Lula não saber falar inglês. Como é que você vai falar inglês? Você vai se comunicar com o presidente, você não sabe falar inglês? Uma visão colonizada, né, subalterna, né, porque o presidente norte-americano, por exemplo, o Bush, mal sabia falar o inglês norte-americano e estava se lixando, né, quem quisesse conversar com ele que tinha que falar a língua dele. É um pensamento vira-lata da elite brasileira, preconceituoso e, a meu ver, tolo, vindo de homem ressentido e vários outros ressentidos. Tem gente que se ressente com Lula porque se acha grande coisa, mas não vale, como eu disse, a unha do dedo do pé esquerdo do presidente. Muito bem, Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo, seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite, Arnaldo Buiú, Ramon Cujuí, boa noite, Alexandre Porto. Uma boa noite especial ao nosso telespectador que nos prestigia com a sua audiência. E mandem mensagem, participe do programa, porque esse programa certamente é feito para você, nosso telespectador, que sempre nos recebe aí nas ruas muito carinhosamente. E em relação ao tema, eu vou discordar veementemente aqui com os colegas. Por quê? Porque quando a gente está falando de um apresentador como Silvio Santos, não tem graduação, ou um empresário tal, a gente está falando de uma iniciativa privada, a gente está falando de uma empresa que, se porventura não der certo, ele não tiver um bom desempenho, ou não souber administrar, ele vai falir o negócio dele, ele não vai estar falindo a coisa pública, ele não vai estar afetando a população. Quando você se coloca na condição de candidato à presidência da República, o maior cargo, você vai gerir aquilo que é de interesse comum, é de interesse coletivo. E eu uso sempre uma fala do Enéas. O Enéas, ele falava o seguinte, finado Enéas, grande Enéas, saudoso Enéas, falava o seguinte, que quando você colocaria a sua vida, você colocaria, se você soubesse que uma pessoa iria pilotar um avião que não tivesse curso, que não tivesse uma carteira, que não tivesse um treinamento, você confiaria nessa pessoa? Você confiaria numa pessoa que fala, olha, eu não tenho formação como médico, eu não frequentei uma faculdade de medicina, mas coloca aqui o teu filho que eu vou tentar operar. Você não iria confiar. A mesma coisa, para presidir o país, precisaria ter conhecimentos mínimos de economia, de letras, de inglês, haja vista que é um cargo que você vai estar percorrendo todo o mundo, construindo relações internacionais. Então é de suma importância, sim. Eu acho que errado não é, porque a Constituição não veda. Apesar de a gente ter tido aí, durante a trajetória do nosso Brasil, 7 constituições, desde a primeira, que foi em 1824, conhecida como Constituição do Império, até a presente Constituição, que, sinceramente, eu acho que a gente já está precisando de uma outra Constituição, uma Constituição aí com requisitos mais rígidos em relação ao cargo da presidência da República. E volto a dizer, eu acho que um presidente da República precisa sim ter curso superior, precisa ter um cabedal de conhecimento para poder conduzir o país, e não tem como a gente querer comparar com a iniciativa privada. A iniciativa privada, se falir, vai falir o seu negócio, o negócio da sua família. Se o presidente ir mal, vai prejudicar toda uma nação. Arnaldo Lourenço, boa noite, seu comentário. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, meus velhinhos.
Estamos aqui de volta. Boa noite, doutor Ricardo, professor Alexandre, Cícero, Cujuí, toda a nossa técnica que possibilita fazer com que nós entremos dentro da casa dos senhores. É uma discussão interessante. E é tão interessante que eu lembrei da minha saudosa mãe, que já se foi há 2 anos. A minha irmã postou ontem alguma coisa, hoje alguma coisa, e eu acho que a morte da mamãe foi nesse mês de julho. Eu não me lembro, é uma data que eu não gosto de me lembrar, porque ela continua viva no meu coração. E a mamãe, eu me lembro que quem a alfabetizou-a fui eu. Porque ela queria ser, ela tinha que ser testemunha de um casamento e precisava, Cojuí, aprender a assinar o nome. E eu, pequenininho, peguei na mãozinha dela e tudo. Mas é impressionante como ela tomava lição da gente de casa, analfabeto. Se você tirasse um 5, a nota era de 0 a 10, se você tirasse um 5, estava azul, estava tudo bem. Se você tirasse um vermelho, você caía no cacete. E ela teve a sabedoria de dizer assim: meus filhos, estudem, porque o conhecimento que a gente tem é bom. Mas ter um diploma, eles valorizam mais o papel do que a sabedoria das pessoas. E eu cresci com aquilo, sabe? E tive a oportunidade de ver a minha mãe falar assim: eu não estudei, mas dos 8 filhos que eu tenho, hoje eu sou portadora de 7 diplomas. Então a minha mãe se formou através dos filhos e teve dentro da casa dela 7 diplomas de curso superior. Mas ela sempre continuou sendo a superiora nas ideias, na condução da família, na formação do caráter e de honestidade dos teus filhos. E eu não posso levar em consideração essa frase do Carlos Alberto da Nóbrega, porque um papel que você pega uma graduação não lhe outorga, nem lhe outorga o direito do conhecimento. Ele ajuda, mas não outorga. Eu sou advogado, mas exemplifico e ensino todo mundo numa condição lá empírica, que é a cozinha. E aí, se eu aprendi com a minha mãe, tem diploma para cozinheiro? Eu não. Outros têm? Tem. Valoriza-se? Sim, claro. Mas o conhecimento, o coração, a dedicação, a devoção, os princípios de bondade, de legalidade, de saber aquilo que um povo precisa, está intrinsecamente ligado a valores. Valores esses, como o Cujuí bem diz, nós somos muito recente da questão de cultura no Brasil. E principalmente, entendo, nesse país, uma população onde mais de 50% dela é negra, e apenas 60 anos depois que houve a libertação das escravaturas, que admitiu o negro nas escolas de ensino superior, hoje fica muito injusto cobrar das pessoas um título igual a esse, que não lhe dá praticamente direito a nada. Não quero contestar aquilo que o doutor Ricardo falou, não quero contestar aquilo que o juiz falou, estou colocando aqui a minha opinião. E me lembro muito bem que hoje, nesse país, um dos bancos mais ricos que tem no Brasil é o Bradesco. E o Bradesco, ele foi construído por Amador Aguiar, que não tinha sequer o 1º grau completo. E ele também dizia o seguinte: eu sou formado milhares de vezes, porque eu coloco as pessoas certas no lugar certo e os que têm diploma. Então, e o dono do banco sou eu. Em contrapartida, eu digo também que na condução do governo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros presidentes que ali passaram, eles têm graduação, pós-graduação, eles têm doutorado, eles têm mestrado, eles têm... Sabem por quê? Porque eles são chefe de um arcabouço de pessoas competentes que eles assessoram justamente para dar o feedback em cima daquilo que ele tem vontade de fazer, ou que os presidentes têm vontade de fazer, e os orientar. Né? Então é uma crítica inócua, não sei por que colocaram isso, e eu quero dizer o seguinte:
a grande sabedoria está em aprender nos mínimos detalhes, porque a primeira pessoa que descobriu o fogo passou isso para todo mundo, e hoje você, se perder numa mata, você lembra da forma empírica de como acender um fogo, porque diploma não vai te auxiliar nessa hora. Muito bem. Alexandre Porto, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário? Boa noite, Cícero. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite, doutor Ricardo, aqui à minha direita. Cujuí, nos reencontrando novamente, né, Cujuí? Sempre um prazer encontrar você, falar com você, seja aqui ou fora. Você é sempre muito educado, muito cordial. Ao Arnaldo, o homem da feijoada, que sempre que vamos lá, eu e minha família somos muito bem tratados, além de uma comida de qualidade. Bom, eu não quero entrar muito na declaração do humorista, primeiro porque ela tem um ar de preconceito, né? E por mais que eu não tenha votado no Lula, eu sempre disse que eu tenho que respeitar a todos. Mas cada coisa no seu momento, né? O Arnaldo citou o fundador do Bradesco, mas certamente hoje ele não contrataria nenhuma pessoa sem uma formação adequada para trabalhar nos negócios dele. Um juiz, para julgar um processo, tem que ter uma formação. Um médico, para fazer uma cirurgia, tem que ter uma formação. Então, hoje, a gente precisaria rever isso. Mas não olhar especificamente o caso do Lula. Rever de uma forma geral. Não apenas para presidente, para governador. Aliás, não apenas para presidente, mas para governador, para prefeito também. Sou favorável a isso. Agora, respeito, sim. Conheci muitas pessoas na minha andança por aí, Arnaldo, que não tem estudo, mas tem uma perspicácia, tem uma agilidade, entre aspas, um tino aqui para fazer negócio, que é fantástico. Eu conheci uma pessoa no Rio Grande do Sul que tinha 4ª série. Ele chegava e negociava tinha um locador de veículos, ele começou com uma Brasília, 20 anos depois ele tinha uma frota de 600 carros. E negociava de igual para igual com o pessoal de banco Volkswagen, banco dessas montadoras. Agora, outra realidade, é outro momento hoje. E por outro lado, temos que reconhecer sim, Cujuí, que o governo do Lula, quando ele tinha consciência, incentivou muito a criação de institutos federais e algumas universidades do Brasil afora. Isso temos que reconhecer, bater palma, né? E aplaudir. Agora, o que a gente precisaria trabalhar no Brasil é a qualidade da educação. Vamos comparar com o mundo afora, em que estágio estamos. Isso também precisa ser dito. Com relação a humorista e artista, eu respeito. Mas uma das coisas boas que o ex-presidente que ensinou para o Brasil afora, que artista não é tudo aquilo que se acha. Não é a última bolachinha do pacote, né? Alguns viviam de verba pública e quando secou viu que não era uma grande coisa. Então, cada um no seu quadrado. Uma coisa é ser humorista, não precisa ter talento para contar piada, fazer humor, sketch e tudo mais. Olha o meu caso, né? Você é um talentoso, né? Outra coisa é dirigir um cargo importante que impacta na vida de o último censo ficou 203 milhões, se eu não estou equivocado. São coisas distintas. Agora, a gente, por outro lado, não pode estar criando uma situação para gerar um preconceito. Como eu disse, no primeiro mandato, o Lula tinha, sim, consciência, fez, ajudou, etc, etc. Depois se locupletaram e o resultado nós vimos, né? Vamos ver se agora ele começa a governar.